salvação. Muito bem, quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 112. Salmo 112. Do verso 1 ao verso 10, palavra do Senhor para os nossos corações, onde lemos assim, Salmo 112, versos de 1 a 10. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e na sua justiça, permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres. A sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Eu queria ler com vocês o verso de número 7, juntos. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Vamos orar? Santo Deus, Pai de misericórdia, estamos diante do Senhor, estamos diante da Tua palavra, bálsamo e orientação para as nossas vidas. Por ela, Senhor, vivemos, nos movemos e realizamos. Seja o Senhor, ó Deus, servido em falar conosco nesta oportunidade, nesta manhã, em que nos reunimos com o objetivo de definir questões, mas também, acima de qualquer coisa, aprender do Senhor. Portanto, fala conosco por meio da Tua palavra, desperta-nos o entendimento e ensina-nos. Te suplicamos em nome de Jesus. Meus irmãos, tempos difíceis são contumazes no mundo. Nós estamos atravessando um momento delicado da nossa história. Estamos atravessando uma pandemia. Eu havia ouvido esse termo nos idos anos 90, quando concluía nos meus estudos o ensino médio, à época ainda chamado segundo grau. E eu tive ali um professor cuja disciplina era estatística. Eu fiz curso técnico em contabilidade. E nós tínhamos uma matéria, uma disciplina chamada estatística. E numa dada aula ele trouxe algumas coisas para a gente pensar sobre acontecimentos, né, que podem envolver pessoas em níveis maiores, né, até globais. E foi a primeira vez que eu ouvi falar em pandemia. Porque ele trouxe a realidade das endemias, das epidemias, e ele então falou que quando a doença alcança níveis globais, ela se torna uma pandemia. E ele ainda brincou, e aí é um pandemônio. Ou seja, é um desespero generalizado. E a bem da verdade, nós estamos verificando exatamente isso. As notícias que nos chegam não são agradáveis, não são animadoras. Por mais que o tempo passe e nós esperemos que as coisas melhorem, nós ainda verificamos que há muito por fazer, que há muito por melhorar e que a situação deve perdurar ainda por longo tempo. E como eu disse, não é a primeira vez que o mundo experimenta uma situação semelhante. Para pensar nas mais recentes, nós tivemos, no século XIV, uma pandemia extremamente mortal,
que é chamada pela história de peste negra ou também morte negra. E essa pandemia ficou assim conhecida como uma das mais devastadoras pandemias da história humana. Ela resultou na morte de cerca de 75 a 200 milhões de pessoas. É um número bem discrepante, mas à época nós não tínhamos, os recursos que temos hoje, que nos possibilitam uma contabilização mais precisa. Então, somente no continente europeu, estima-se que esta pandemia, a da peste negra, tenha vitimado pelo menos 1/3 da população geral. E o auge dessa peste aconteceu entre os anos 1346 e 1353. E ela foi causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis, transmitida através das pulgas dos ratos pretos. Por isso ela chama-se peste negra. E há muitas histórias em torno dessa pandemia, porque estima-se que nesta época, estamos aqui bem na Idade Média, houve uma decisão da Igreja Católica na época, em que todos os gatos fossem exterminados, porque eles foram tidos como animais possuidores de espíritos malignos, e assim, com a extirpação, o extermínio dos gatos, a população de ratos cresceu assustadoramente, resultando aí na peste negra. Na história mais recente, cerca de 100 anos atrás, nós tivemos a gripe espanhola, que aconteceu entre os anos de 1917 e 1919. E conta-se que era algo também extremamente grave, e passar apenas alguns minutos com um paciente que tossisse ou espirrasse já poderia transmitir essa terrível pandemia, e ela vitimou cerca de 50 milhões de pessoas. E aí nós temos até registros desses dias, pessoas usando máscaras, distanciamento, prisões e coisas dessa natureza para que a peste pudesse ser contida. Então, nós temos, ao longo da nossa história, muitas passagens ruins. Isso para não falar nas guerras, para não falar em outras coisas que vêm acontecendo e que solaparam também grandemente a humanidade. Por que eu estou contando essas coisas? O objetivo, meus irmãos, não é entristecê-los ou desanimá-los, mas apenas para que nós pensemos que a caminhada do povo de Deus se dá em meio a essas situações. Aqui temos a escrita de um salmista que está falando de promessas para uma vida futura. Está orientando o nosso coração para a realidade de que no mundo as coisas são realmente muito difíceis. Por isso ele destaca aqui no verso 7, o qual refrisamos, que aquele que está firmado no Senhor não se atemoriza de más notícias, porque o seu coração está firme, e a firmeza do seu coração não reside na estabilidade dos tempos, não reside na chegada das boas notícias que o mundo possa nos dar, ou mesmo no conforto que possamos auferir. Mas a nossa confiança, a nossa segurança e a nossa alegria estão sempre fundamentadas na graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Assim, eu gostaria de destacar para vocês aqui alguns diferenciais da fé. Aqueles que são chamados para viverem por fé, são chamados para serem diferenciados na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir, na sua maneira de entender, compreender e agir neste mundo que é tão caótico, que é tão, muitas vezes, fustigado pelas dores, pelo caos, pelas intrigas, pelas dificuldades de relacionamento, pela inabilidade diplomática que há entre homens e mulheres ao longo do mundo todo. Somos chamados a desenvolver a nossa fé em meio a essas situações. O povo de Deus sempre caminhou em meio a dificuldades. Jesus também nos adverte quanto a isso, que no mundo passaríamos por muitas aflições, mas existe uma maneira especial de atravessar as aflições. E essa maneira especial não consiste em que sejamos vitoriosos ou que saiamos incólumes. Afinal, nós temos contemplado com muita tristeza a partida de pessoas jovens, de pessoas queridas, de pessoas que faziam parte do nosso convívio, que queríamos bem e que gostaríamos de ter com elas mais tempo. Isso não nos imuniza de sofrer, mas nos capacita a entender que tudo que nós estamos atravessando aqui é temporário, é efêmero.
vai ficar gravado na história, mas não definirá a nossa caminhada eterna. E esses diferenciais da fé, meus irmãos, vão nos capacitar a caminhar nesse mundo turbulento, vão nos ajudar a enfrentar as lutas e as vicissitudes que encontramos caminho afora. Diferenciais da fé são os contrastes de esperança em tempos duvidosos, em tempos em que não podemos ter certeza, em tempos em que mesmo vacinados nós ainda tememos, em tempos em que mesmo imunizados, protegidos, nós ainda corremos grandes riscos. Esses diferenciais vão nos dar esperança para que possamos atravessar esses dias difíceis. Qual é o primeiro diferencial da fé? Os versos de 1 a 3 chamam a nossa atenção e diz: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Percebam, irmãos, que o texto ele nos remete a uma ideia de futuro, a uma ideia de permanência. Mas se estamos vivendo dias duvidosos, dias em que a morte parece correr solta, como isso se dá, pastor? Se dá, meus irmãos, primeiramente no primeiro diferencial aqui, que é viver com prazer na obediência. O texto destaca para nós que o homem que teme ao Senhor é bem-aventurado. Bem-aventurado, meus irmãos, a palavra do Senhor tem nos ensinado que é a perspectiva daquele que alcança a realização plena pelos méritos de Cristo Jesus. Logo, um homem bem-aventurado, ele não é necessariamente um homem feliz, ele é mais que isso. Ele é o homem que conseguiu realizar, é o homem que conseguiu fazer, é o homem que conseguiu sucesso nos seus empreendimentos quando confiado na vitória de Cristo Jesus. Esse é o bem-aventurado de acordo com a palavra do Senhor. E esta pessoa bem-aventurada tem um diferencial, e o seu diferencial é o temor, é o prazer em obedecer. Essa é a ideia de alguém que se compraz nos mandamentos do Senhor. Esta pessoa possui futuro, a sua descendência cumprirá os seus objetivos, a sua descendência realizará os propósitos para os quais foram chamados. A sua descendência dominará. E a ideia de domínio, meus irmãos, aqui remete-nos a compreender os mandatos que o Senhor nos dá a exercer. No ato da criação, o Senhor envolve a coroa da sua criação, o homem, em grandes responsabilidades. É isso que denominamos domínio. É a capacidade que o homem tem de desenvolver os seus projetos. É quando ele cresce e quando ele se torna abundante em tudo aquilo que faz. E isso só é possível, meus irmãos, quando estamos atrelados à dependência do Senhor. Quando estamos com o nosso coração completamente abençoado pela compreensão de que uma vida obediente é a melhor das vidas. E sendo assim, é possível nós encontrarmos prazer nisso. Entendermos que o Senhor tem as melhores definições para o nosso viver cotidiano. Entender que obedecer é algo que nos protege, é algo que nos resguarda, é algo que nos livra dos grandes perigos que estão à nossa volta. Perigos que podem, sim, finalizar a nossa vida mais cedo, encurtar o nosso tempo aqui, mas que não podem jamais alterar a agenda eterna que o Senhor tem para cada um de nós. A vida nesse mundo, meus irmãos, pode ser extremamente difícil, e é. Mas as dificuldades que atravessamos aqui, ficam aqui. Essas dificuldades que enfrentamos aqui nos qualificam como vitoriosos para uma vida ao lado do Senhor na eternidade. E é por isso que, encontrando prazer em obedecer, caminhamos diferenciadamente daqueles que não conhecem a esperança. Esperança esta que se traduz na vida e na obra do homem perfeito, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas os diferenciais da fé seguem sendo apresentados para nós aqui pelo salmista.
E depois de prazer na obediência, ele vai falar de viver abrigado na dependência. Aquele que é diferenciado pela fé, além de encontrar prazer em obedecer ao Senhor, também sabe que o Senhor é o seu refúgio, que o Senhor é a sua proteção. Ao justo, verso 4, nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo e não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. O texto aqui, meus irmãos, vem nos falando de 5 coisas que são extremamente importantes para nós. E que só são assim reconhecidas por aqueles que creem. A primeira dessas coisas é a condução divina. O justo é aquele que se reconhece sendo dirigido em seus passos, em seus projetos, em seus sonhos, pelo Senhor. É aquele que caminha sendo iluminado, é luz nas trevas. É aquele que mesmo caminhando em um mundo escuro, de notícias ruins, de acontecimentos terríveis, sabe para onde está indo porque recebe iluminação direta da parte do Senhor. Este, portanto, o orienta e mesmo num mundo difícil, permeado de escombros e tomado por uma densa poeira, segue firme porque o Senhor o está conduzindo. Em segundo lugar, ele também goza da compaixão do Senhor, e esta compaixão se desdobra na compaixão deste homem, desta pessoa, pelo seu semelhante. E aqui ele vai dizer que tal pessoa tem a alegria de poder compartilhar, de mostrar o fruto da sua compaixão, em amenizar a dor do seu semelhante, tornando-se aqui altruísta, alguém que triunfa sobre a grande dificuldade humana que é a ganância. E por isso ele não se abala, por isso ele segue sendo benigno, misericordioso e praticando a justiça. É isso que o Senhor chama de alegria real. A ideia de alguém que é ditoso, é de alguém que experimenta a alegria de poder viver conforme a vontade do Senhor estabelece. E de onde vem o seu reconhecimento? Não vem das pessoas. Muitas vezes nós sofremos porque esperamos reconhecimento daqueles que estão ao nosso redor. É bem verdade que alguns até param e dizem obrigado. Alguns até observam e reconhecem a importância, mas, a grosso modo, normalmente acontece o contrário. Seguimos a nossa vida muitas vezes ignorados, até mesmo por aqueles que foram extremamente amados por nós. Qual de nós não tem uma história, não é, de ingratidão para contar? Qual de nós já não sofreu, não é, a falta de reconhecimento por alguém que foi muito amado? Quantos de nós não teria uma história assim para compartilhar? Mas o reconhecimento, irmãos, vem do Senhor. E é por isso que esse homem não se abala, porque ele será tido em memória eterna. E quando pensamos em memória eterna, estamos pensando exatamente na perspectiva do Senhor, que não se esquece. A memória humana, ela desaparece. Por mais que hajam registros, a história nunca será fiel, porque ao longo do tempo ela perde os seus documentos, ela perde as suas informações. Mas aquilo que acontece diante dos olhos do Senhor não será jamais esquecido. E é por isso que viver abrigado na dependência é um diferencial da fé, porque nos coloca exatamente, irmãos, diante do entendimento e da certeza de que o Senhor observa tudo aquilo que nós estamos fazendo. É importante que nós nos lembremos disso. É importante que entendamos que por mais que o mundo aborreça a vontade do Senhor, o nosso prazer está em obedecê-lo. O nosso prazer reside em fazer as coisas que o Senhor pede para nós fazermos. Em tempos difíceis é importante reconhecermos que, não obstante o risco seja generalizado, nós estamos abrigados na dependência do Senhor, ou seja, dele
é que cremos vir toda a sustentação e segurança da qual nós precisamos. E uma terceira perspectiva, um terceiro diferencial da fé, é que além de prazer na obediência e abrigo na dependência, o justo caminha firme, mesmo em meio à forte turbulência. Firmeza nas turbulências é o terceiro diferencial da fé que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E o verso 7 diz para nós: não se atemoriza de más notícias. Quem? O homem que teme ao Senhor. O seu coração é firme, confiante no Senhor. E o seu coração bem firmado não teme até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Este homem segue fazendo o bem, distribui, dá aos pobres, verso 9, e a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Quando o perverso vê isso, ele se enraivece, range os dentes e se consome, mas o desejo dos perversos perecerá. Percebam, irmãos, que por mais justa que seja a sua vida, você não está isento de enfrentar dificuldades e ataques. Percebam que aqui falamos da perspectiva de alguém marcado pelo temor, de alguém marcado pelo serviço, de alguém marcado pela confiança. Mas mesmo alguém que caminha dentro dessa perspectiva pode sofrer, pode passar por aperto. Mas essa pessoa descansa totalmente. Essa pessoa não sucumbe diante da ansiedade. E por que isso acontece? Porque ele sabe que quem lhe prometeu é fiel. Porque ele sabe que as promessas que lhe foram feitas não foram dadas por alguém que pode morrer a qualquer momento. Não foram confirmadas por um documento que pode ser invalidado por outro documento. Nós nos asseguramos hoje de documentos, assinamos e assinamos papéis. E tempos depois, outros papéis, que são também assinados, revogam, suplantam a decisão e aquilo que nós tínhamos como garantia. Mas aqui a certeza que nós temos, a garantia que recebemos é a palavra do Senhor, é a sua promessa, que vem de um Deus que não muda, de um Deus que não se altera, de um Deus que não se esquece. E é por isso que, quando firmados nestas coisas, irmãos, podemos caminhar livres da ansiedade. É o que chamamos de base sólida. Exatamente aquilo do qual o nosso irmão Samuel falava aqui na ministração do nosso momento de louvor. Viver com base sólida é ter o Senhor por nossa defesa, é ter o Senhor como aquele que há de cumprir a sua justiça. Portanto, o coração daquele que teme ao Senhor permanece firmado nessa justiça, porque o Senhor cumprirá o seu desejo nos seus adversários. E por isso ele segue vivendo a sua vida de modo agradável, frutificando na sua fé. Não obstante os tempos sejam difíceis, não podemos abrir mão de exercer a nossa fé. Não podemos deixar de servir ao Senhor. Em tempos difíceis, a caminhada do povo de Deus se faz diferencial. Durante a peste negra, os reformadores estavam fazendo o seu trabalho. Estavam lutando pela verdade. Estavam cuidando de pessoas. Estavam fazendo a diferença. Esse é o nosso tempo de fazer a diferença em meio à pandemia, em meio ao coronavírus, em meio aos riscos que corremos. Porque os riscos que corremos, que são reais, são sérios e merecem, sim, cuidado de nossa parte, não podem e não devem impedir-nos de fazer o que fomos chamados para fazer. A cruz não impediu que Cristo nos amasse. A forca, a guilhotina, a espada dos verdugos não impediu
que os apóstolos, que os cristãos do primeiro século pregassem a Cristo crucificado. A ira dos reis não impediu que os profetas anunciassem a palavra de Deus. Não seja, portanto, irmãos, a pandemia que nos impeça de brilhar em meio a essas trevas. O inimigo tenta nos abalar, tenta lançar sobre nós confusão, mas estamos firmes, estamos seguros nas mãos daquele que nos promete uma vida que vai além desta vida. Uma vida que é a vida a qual Cristo nos deu por meio da sua morte. Que sigamos, irmãos, marcados por esses diferenciais de fé e encontremos prazer em obedecer ao Senhor. Que tenhamos a certeza de que na sua dependência estamos abrigados e que mesmo em meio às turbulências de um mundo caído, nós seguimos firmes porque estamos seguros na mão do Todo-Poderoso. Amém? Vamos orar? Bendito Senhor, nós te louvamos e agradecemos por todo o teu cuidado. Cuidado, ó Deus, que se mostra tão decisivo quando em nosso coração pulsa a indecisão e a fraqueza. Perdoa-nos, ó Deus, porque somos tão abaláveis, mas no Senhor nos tornamos firmes, porque o Senhor mesmo nos sustenta com forte e poderosa mão. Obrigado, ó Deus, por esse instante em que o Senhor mesmo fala ao coração da tua igreja e desperta-nos para uma vida cuja perspectiva seja a do louvor ao teu santo, eterno e poderoso nome. Obrigado por esta manhã em que teus filhos se reúnem, em que a tua igreja te adora, em que o teu povo reconhece a grandeza do teu amor para conosco. Conduza-nos, ó Deus. Somos carecentes disso e te buscamos na dependência daquele cuja morte nos deu a vida eterna. Amém. Que o Senhor, meus irmãos, nos abençoe.